Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 30 de setembro de 2019. Florianópolis está entre as capitais do país com maior consumo de bebidas alcoólicas. Florianópolis é a quarta capital com maior consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. 22,4% dos entrevistados com mais de 18 anos afirmaram consumir 5 ou mais doses homem de bebida alcoólica em uma mesma ocasião. A cidade fica atrás apenas de Salvador com 23,5% e empata com Vitória e Belo Horizonte. Os dados fazem parte da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico Vigitel do Ministério da Saúde, MS, e dizem respeito ao ano de 2018. O médico psiquiatra Marcos da Costa Leite, doutor em dependência química, pontua que o levantamento é preocupante, mas ao mesmo tempo é um reflexo da cultura local paulista. Ele mora em Florianópolis há aproximadamente 5 anos e comenta que percebe algumas características comportamentais específicas relacionadas ao álcool. Eu vejo o hábito de beber muito frequente em Florianópolis. A sensação é que, mais do que em outros estados, o álcool faz parte do cotidiano. A descendência na ilha é forte de alemães, portugueses e italianos, povos que, culturalmente, têm o álcool como parte do dia a dia. Nota-se também uma certa glamourização do ato de beber. A imagem da cidade está muito associada a baladas. Nós estamos promovendo uma ideia para as crianças que os abusos de álcool e outras substâncias são bonitos, são corretos. Então daqui a 10 anos como será o cenário, diz Leite. Os dados do levantamento estão disponíveis desde 2006 e nesse período a capital catarinense saltou do 7º lugar com um percentual de 18,1% para a 2ª posição nacional. Aumento do consumo entre as mulheres. Os números apontam também para um incremento no consumo de álcool por mulheres. Esse valor dobrou nos últimos 13 anos. Em 2018, 14% das entrevistadas afirmaram ingerir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, nos últimos 30 dias. Em 2006 esse valor era de 7%. Já no caso dos homens, a variação não foi tão expressiva. 31% deles confirmaram que nos últimos 30 dias, consumiram 5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, um crescimento de apenas 1% em relação a 2006. O psiquiatra explica que esses dados são parte de um padrão de aumento exponencial de consumo entre as mulheres que vem desde a década de 80. Entretanto, ressalta que o abuso indicado no levantamento não representa alcoolismo. O consumo abusivo aponta que a pessoa está bebendo demais, mas nem todos que estão fazendo isso são dependentes. Muitos têm condição de parar ainda. A principal característica do alcoolismo é não conseguir estabelecer limites para o consumo da substância. A perda do controle. Entre os dados é possível haver dependentes, mas isso não significa que todos que responderam sim à pergunta são alcoólatras, afirma Marcos. A embriaguez é hábito que se observa difundido em todas as camadas sociais. Mudam-se os tipos de bebidas das mais populares, ao alcance do trabalho braçal, as mais sofisticadas, para os homens de status. No entanto, o costume é o mesmo, os prejuízos, iguais. Em geral, a tendência para beber vem de uma perturbação da afetividade que pode ser originada na infância. Os problemas infantis gerados nos desequilíbrios familiares, pela falta de carinho dos pais ou por outros conflitos são comumente as raízes desse estado íntimo propício ao alcoolismo.
O alcoolismo deve ser encarado, nos casos profundos, como uma doença orgânica, como é, por exemplo, o diabetes. Deve ser evitado radicalmente, sob pena de se sofrer amargamente as suas consequências nos processos de recuperação em clínicas especializadas. Há indivíduos que buscam na bebida um estado de liberação das suas tensões recônditas, ou então o esquecimento momentâneo de suas mágoas ou aflições, o que denota uma necessidade de refletir corajosamente sobre essas causas, buscando novos rumos para o seu próprio esclarecimento. A bebida só leva à autodestruição, e nada de construtivo oferece às suas vítimas. O viciado em álcool quase sempre tem a seu lado entidades inferiores que o induzem à bebida, nele exercendo grande domínio e dele usufruindo as mesmas sensações etílicas. Cria-se, desse modo, dupla dependência, uma por parte da bebida propriamente dita, com toda a carga psicológica que a motivou, outra por parte das entidades invisíveis que hipnoticamente exercem sua influência, conduzindo, por sugestão, o indivíduo à ingestão de álcool. O processo que se recomenda para a libertação da bebida é ter em mente, sempre que o desejo se apresentar, a ideia dolorosa das consequências funestas do álcool. Nessas horas, devem ser reprimidos os impulsos com a lembrança de tudo aquilo de repugnante e desagradável que o álcool provoca. Em particular, os espíritas conhecem e são fortalecidos com as ideias relativas às consequências espirituais, principalmente no sofrimento dos suicidas após o desencarne. O álcool reduz a resistência física, diminui o tempo de vida e, por isso, o seu praticante é considerado um suicida. Nesses momentos de tentação à bebida, quando estamos imbuídos do desejo de libertação, o auxílio do plano espiritual vem a nosso favor, mas necessário se faz o apoio na nossa própria vontade para surtirem os efeitos esperados. É frequente a alegação, por parte dos viciados, de que a bebida para eles é necessária, e que a sua vontade nada pode conter. Quando alguém assim afirma, demonstra que não tem nenhuma vontade de deixar de beber, e nesses casos pouco se pode fazer. O importante, mesmo, é que primeiro seja despertada a vontade de largar o álcool e, a partir disso, seja assumido voluntariamente o propósito de não mais se deixar levar pela imaginação, pelas ideias induzidas às vezes obsessivamente, ou mesmo pelos convites de amigos que façam companhia nas bebericagens. A sede, o sabor, a oportunidade social, as comemorações, a obrigatoriedade em aceitar um drink oferecido por alguém visitado são as muitas desculpas que temos para ingerir as doses de álcool. Precisamos, porém, estar atentos para não cometer exageros, abusos, e não resvalar por esse hábito social, que pode terminar por nos condicionar a ele. Ney Prieto Pérez, no Manual Prático do Espírita, nos aconselha: quando enfermos, vítimas do nosso próprio desequilíbrio, sofremos os males físicos das doenças contraídas pela falta de vigilância, que abre nossas defesas vibratórias às investidas bacterianas no campo orgânico. É grave no tratamento e no restabelecimento da saúde que somos naturalmente levados a meditar sobre as origens e os motivos da doença. Se estamos conformados e obedecemos às orientações médicas, mais rapidamente nos recompomos. Se, porém, somos inflexíveis e descremos da necessidade de mudar nossos hábitos, mais lentamente nos restabeleceremos. Quem passa por um período de tratamento, sente e sabe o que sofreu e, nem que seja apenas por autodefesa, toma certos cuidados, como mudar seus costumes, transformar sua conduta, para que não venha a ter uma recaída e, assim, sofrer as mesmas dores, repetir as experiências desagradáveis. Realiza-se, desse modo, um processo de autoconhecimento a alguns aspectos de nosso comportamento, de nossa forma de vida.
Nessas ocasiões em que adoecemos, muitas vezes somos obrigados a permanecer imóveis no leito, semiconscientes ou sentindo dores dilacerantes, à beira do desespero, por vários dias. E quando recebemos o alívio confortador de uma vibração suave, transmitida por um coração amigo que nos cuida ou nos visita, como ficamos agradecidos? Como reconhecemos os valores aparentemente insignificantes dessas expressões de carinho? E quem recebe desperta em si o desejo de proporcionar a outros o mesmo alívio, o mesmo bálsamo. Amplia-se, assim, a nossa sensibilidade ao sofrimento do próximo, além do fortalecimento da fé na bondade do Criador e dos próprios corações humanos. Quantas criaturas não se transformam radicalmente depois de uma grave enfermidade? Quantos não descobrem dentro de si os valores eternos do espírito, após terem sofrido longos períodos de tratamento ou perdas irreparáveis de entes queridos, após padecerem com dores morais, desilusões de caráter afetivo ou dificuldades materiais, que nos ensinam a valorizar as coisas simples da vida? Quantos que, estando à beira da morte, hoje valorizam a vida, praticando caridades e distribuindo carinho ao próximo? As dores, sob qualquer forma, ensinam-nos profundamente a nos conhecer, a nos transformar, e, por mais que soframos, precisamos ter a disposição íntima de agradecer, porque no mundo de facilidades e de atrativos para os impulsos do ser imediatista e físico que ainda abrigamos, são as oportunidades que a dor nos proporciona, algumas das maneiras mais eficazes de transformação desse homem animalizado e insensível. Valorizemos a nossa dor, tomemos a nossa cruz e com ela caminhemos para a nossa redenção. A pergunta formulada por Allan Kardec, responde Santo Agostinho, oferecendo o resultado de sua própria experiência: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Ainda ensina Santo Agostinho, perante a dúvida de como julgar-se a si mesmo quando estáis indeciso quanto ao valor de vossas ações, perguntai como as qualificaríeis se tivessem sido praticadas por outra pessoa. Se a censurardes em outros, essa censura não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Insiste, depois, aconselhando: formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Através desse processo viremos a nos conhecer, procurando deliberadamente realizar o trabalho de autoanálise, e não apenas nos deixando seguir ao sabor do tempo, reagindo e respondendo nas ocorrências do cotidiano, quando atingidos formos na nossa sensibilidade, ou, ainda, pela ação lapidadora da dor, que por algumas vezes sacode a nossa consciência. A autoanálise é um processo sistemático e permanente de efeitos diários e contínuos, pois vamos ao encontro de nós mesmos para explorar o nosso terreno íntimo, cultivando, preparando para produzir bons frutos. Santo Agostinho interrogava sua própria consciência e diariamente examinava os seus atos, conhecendo que precisava melhorar e desenvolvendo a força interior de aperfeiçoar-se. A consciência é o campo a ser explorado e cultivado, dela extirpando as más tendências com o esforço da nossa vontade. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.